Então, a gente dá uma continuidade com o fórum. Vou convidar aqui o nosso guarda portuário federal, Israel, para poder falar sobre o pilar estratégico para a proteção das fronteiras portuárias e no combate ao crime organizado. Uma boa tarde a todos e a todas. Me chamo Israel, sou guarda portuário federal, estou aqui no Porto de Salvador, Bahia. Então, a gente vai tratar aqui da guarda portuária como um pilar estratégico na proteção das fronteiras portuárias e no combate ao crime organizado. Pode ser que tratar o tema porto, seja um tema inovador aqui para muitos. Porto é uma área de livre comércio, do nosso país, os portos são, e não é um tema tão divulgado assim na nossa sociedade quanto atividades que são mais vinculadas ao nosso dia a dia. Então, quando a gente fala da segurança pública portuária, a gente provavelmente vai estar entrando aqui numa temática que difere um pouco da realidade da ampla maioria da população, certo? Pode passar, por favor? Essa aí é minha apresentação. Pode passar, né? Então, antes de falar de uma atividade, acredito que desconhecida para a maioria da população, é importante a gente compreender historicamente como ela foi criada e quais são os paradigmas de atuação dela no presente. O professor meu da quinta série de História me falou uma frase que marcou e eu continuo com esse mantra, quando eu vou analisar qualquer fato da minha vida, que é a história, ela não é um estudo do passado. A história é o entendimento do que ocorreu no passado para você ter uma compreensão do presente e conseguir traçar as melhores estratégias para o futuro. Então, não tem como falar aqui para vocês sobre guarda portuária sem que a gente traga inicialmente o contexto histórico. O que é a guarda portuária? Alguém que já ouviu falar sobre a guarda portuária? Alguns colegas aqui, E a galera aí mais jovem, você já ouviu falar sobre a guarda portuária? Então, assim, como eu falei, nós trabalhamos ali dentro dos muros dos portos, certo, pessoal? Os portos, eles são responsáveis por 95% de todo o nosso comércio exterior. Então, tudo que o país, toda a balança comercial do país, em termos de comércio externo, ela basicamente, em sua imensa maioria, ela vai utilizar a fronteira portuária. Então, a gente fala disso tanto para os elementos que são legalizados, o comércio legal, como o comércio ilegal. Nós vivemos num planeta no qual temos aí em torno de 70% de oceanos, e a gente tem a litosfera ali como uma minoria do espaço geográfico do planeta. Então, a gente falar em porto a gente falar de comércio. Então, a gente precisa compreender que esse sim é um setor que a gente precisa, apesar da mídia não ter assim uma publicidade tão apurada, mas que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Então, pessoal, a guarda portuária, no seu contexto histórico, ela é datada de 1893. Então, percebam que não é uma instituição tão jovem assim. É uma instituição que já é centenária e que atua nos portos brasileiros há mais de 100 anos. Então, eu trago aqui, inclusive, isso aqui foi um trabalho de pós-graduação que eu fiz em segurança pública, no qual eu tentei fazer um catado, de todos os documentos que têm a ver com a atividade. Então, o primeiro documento que eu consegui legal aqui foi esse decreto 1286 de fevereiro de 1893, no qual estabelecia a polícia interna dos estabelecimentos. Aqui, no caso, foi uma regulamentação do Porto de Santos. Certo? O Porto de Santos, esse que é o maior porto da América Latina. O maior porto da América Latina está no nosso país. É o Porto de Santos, que é responsável, inclusive, por 30% da balança comercial brasileira. Então, em termos de comércio externo, certo, pessoal? Em 1934, os portos eles passaram a ter uma legislação, um marco legal, certo?
Então, foi a primeira lei dos portos, foi esse decreto, que inclusive era um decreto-lei que naquela época era permitido ter um estudante de direito. Hoje a gente já não tem mais decreto-lei, né? As leis são criadas através do poder legislativo, mas nesse estágio, né, da nossa história, você tinha alguns decretos-leis. E nesse decreto, né, de 24.447 de 1934, estabelecia-se a primeira lei dos portos. Os portos passaram a ser portos organizados. E quando a gente pensa porto não é um simples terminal portuário, é diferente. Você tem um ferry-boat ali, o ferry-boat é um porto. Alguém acha que o ferry-boat ali é o terminal do ferry-boat é um porto? Não é um porto, certo? Ali é um simples terminal portuário. Quando a gente pensa em porto, a partir dessa lei de 34, a gente pensa num universo, certo? Num universo que traz uma complexidade maior. Não é aquela faixa de cais que caracteriza o porto. Na Baía de Todos os Santos, quando vocês atravessam de ferry-boat para a ilha de Itaparica, vocês têm ali a visão, né, de diversos navios parados ali entre Salvador e Itaparica. Aqueles navios que estão parados entre Salvador e Itaparica, aquilo ali é porto. Aquilo ali é uma área molhada no porto, e que é responsabilidade nossa fiscalizar aquilo ali também. Então a gente chama aquilo ali de área de fundeiro. A área de fundeiro são áreas, né, de ancoradouros, no qual o navio para ali numa fila para ir atracar, não só no Porto de Salvador, como em alguns terminais portuários mais para dentro da Baía de Todos os Santos, que a gente tem ali em Madre de Deus, que a gente tem ali em Candeias. Então, assim, aquilo tudo é porto. Então, o porto é uma complexidade maior do que uma faixa de cais. Os acessos terrestres também são porto. Então, onde finaliza a competência da Polícia Rodoviária Federal e inicia a nossa competência é uma interseção que a gente chama de corredor logístico. Você termina ali a rodovia BR-324, ela desemboca direto no Porto de Salvador. Então você tem o que a gente chama, né, tecnicamente, de corredor logístico, de encontro entre a rodovia e o sistema portuário. Então, quando a gente pensa na logística, a gente vai pensar na segurança pública para essa logística. Na BR, quem faz é o quê? A Polícia Rodoviária Federal. No Porto, quem faz é a Guarda Portuária, obviamente respeitada as atribuições de diversos outros atores que atuam no Porto, como a própria Polícia Federal, como a Receita Federal, certo? Como órgãos aí de vigilância sanitária, como a Anvisa. Então, tem um universo aí, pode ir passando aí, Pedro. Então, eu vou trazendo aí a dinâmica histórica, né, do processo de regulamentação da Guarda Portuária, pode passar também. E a gente chega aqui, na nossa atual Lei dos Portos, a Lei 12.815 de 2013, que inclusive hoje ela é alvo até de discussão, de atualização legal, né? A gente tem um projeto de lei 733 de 2025, que já vem buscar uma atualização nessa lei dos portos aqui, que é a lei que rege a nossa existência, a nossa atividade. No artigo 17, que trata sobre as competências da autoridade portuária. A autoridade portuária é uma gestão, isso é uma cidade. Você tem um prefeito que vai gerir aquele município. Dentro do universo portuário, quem gere todo esse complexo portuário, que eu falei, que não é apenas uma faixa de cais, se envolve até mar, é a autoridade portuária. A autoridade portuária da Bahia é a CODEBA, se vocês já ouviram falar, certo? Então essa CODEBA é a autoridade portuária que gere, que é o prefeito do complexo portuário. Então, ela, no seu artigo 17, é responsável por organizar a guarda portuária em conformidade com a regulamentação expedida pelo poder concedente. O poder concedente, diga-se, União, certo? Por quê? Porque a exploração de portos constitucionalmente é competência privativa da União. Então, a União é o poder concedente, então toda a nossa regulamentação é feita através de ato do Poder Executivo Federal. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre a relevância, né, dessa atividade da segurança pública portuária. A guarda portuária ela está presente em 14 estados brasileiros, né, estados litorâneos. Só que, assim, curiosamente, vocês percebem que tem alguns estados litorâneos aqui, como Sergipe, que não tem uma guarda portuária. Por quê? Porque ela não tem um porto público. A gente só atua nos portos públicos. Nos terminais de uso privado, a gente não atua. Você não vai ver algum guarda portuário no ferry-boat,
Você não vai ver um guarda portuário em um terminal privado lá de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, certo? Por quê? Porque lá você não tem um porto público. Então nós temos, inclusive esse número aqui já tem uma alteraçãozinha. Nós temos 36 portos públicos, certo? No Brasil. E dentro desses 36 portos públicos, você tem lá a presença da guarda portuária atuando no sentido de evitar os ilícitos criminais. Então a gente atua numa atividade preventiva, que é diferente aqui das ações que o colega da Polícia Federal bem referendou aqui, que são ações repressivas, ações de investigação, certo? Que já vai ali culminar no inquérito policial e tal. Então não é uma característica da Guarda Portuária ações de cunho repressivo e sim de cunho preventivo. Então, até para ilustrar melhor uma situação mais vivenciada pelos senhores e senhoras, a própria ação da Polícia Civil e da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal. A Polícia Civil ela é uma polícia judiciária, né? Ela tem um caráter investigativo, repressivo. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, ela tem um caráter ostensivo, de policiamento, de polícia administrativa. Então, ela vai atuar na prevenção do ilícito. Então, é bem parecido, é uma analogia, de certa forma, o que ocorre no setor portuário. Então, a gente tem uma Polícia Federal, lá a atuação é de competência da Polícia Federal, porque o porto o porto público é uma competência privativa da União. Logo, a Polícia Federal é a Polícia Judiciária com competência dentro do setor portuário. E a nossa atividade ela vem numa dinâmica de policiamento preventivo, policiamento ostensivo. Então, você vai ver, se você entrar no porto, tiver a oportunidade de entrar no porto público, vocês vão ver lá a figura da Guarda Portuária, os guardas portuários fazendo aquele policiamento ostensivo dentro da poligonal do porto público, certo? Contamos com 1.500 agentes, que atuam em todo o Brasil. Aqui na Bahia nós temos 98, certo? E vamos abrir um concurso público esse ano, eu acho. É a expectativa positiva sobre isso. Atuamos em colaboração, como eu falei, com demais órgãos intervenientes, como a Receita Federal, como a Polícia Federal, com a Anvisa, com o IBAMA, em ações de cunho ambiental. E aí, como eu falei, a Guarda Portuária garante a segurança das operações e a fluidez logística. Então, para que aquela encomenda que você compra na Shopee chegue como o colega delegado Ribas falou aqui, o seguro, para que o seguro da carga ele seja menor e impacte menos no consumidor final, que somos nós, é necessário que a gente promova uma segurança das operações logísticas, porque se a seguradora vai olhando, esse porto aqui ele é bem policiado, é um porto seguro, a gente tem poucas ocorrências de contrabando, de descaminho, então a gente vai trabalhar com um seguro de carga menor. Então o custo no Brasil, daquela encomenda que você fez, vai ser menor. Então, é isso que a gente faz, a gente garante, inclusive, o poder de compra de todos aí em relação a barateamento de tudo que a gente comercializa e que passa pelo setor portuário. Certo? Como eu falei, 95% do comércio exterior brasileiro passa pelos portos. Então, para além da lei dos portos, outra lei que rege também a atuação de todos os órgãos e entidades da segurança pública é a lei do SUS, uma lei criada em 2018, que é como se fosse um SUS, certo? Só que da área de segurança pública. Então, a Guarda está inserida no SUS como agente operacional, no sentido de conseguirmos ter uma maior interligação entre o trabalho das coisas. Por quê? Porque isso só aumenta a eficiência da segurança pública. Segurança pública não dá para pensar em porto e dizer, não, só a Guarda Portuária vai viver no seu mundinho na ilha do porto ali, eu não preciso conversar com a Guarda Municipal. Quer dizer, o porto não tem interação porto-cidade? Tem sim. Então a gente precisa conversar com a Guarda Municipal, a gente precisa conversar com a Polícia Militar, a gente precisa conversar com a Polícia Federal. Então essa integração de forças de segurança pública é uma fórmula eficiente da gente conseguir entregar o melhor produto final
para a sociedade. Então, o SUSP foi criado nesse objetivo, e agora a Portuária está inserido como agente operacional lá, certo? Então, como eu trouxe, né, o que é que o SUSP traz? Né? Ele traz ferramentas de inteligência, como o Cortex, como o InfoSec, que faz com que as forças elas troquem esse tipo de informação e que a gente consiga um resultado mais efetivo de nossa atuação. Em tratando-se de SUSP, tratando-se de atividade colaborativa entre os órgãos de segurança pública, a gente traz aqui as experiências que nós vivemos, né, dentro do universo da colaboração, como ocorreu o G20 lá no Porto do Rio de Janeiro, o PRECOP, Copa do Mundo, né, a GLO, teu colega aqui da Marinha, então, que participou do GLO, a gente batendo papo ali no corredor, estava falando, e a importância, né, dessa troca de informações, dessa troca de experiências entre as forças de segurança pública, para que assim a gente consiga entregar o melhor resultado para a sociedade. No que tange a fluidez logística, a gente não atua só na questão da prevenção de risco, mas também, como eu falei, de fazer a logística portuária funcionar. Então, para que a gente faça a logística portuária funcionar, uma das nossas competências é a fiscalização do trânsito, certo? Então, conforme ali o próprio CTV, do seu artigo 7º, a guarda portuária é em convênio com a autoridade de trânsito, que não é a autoridade de trânsito da guarda portuária, ela irá fiscalizar o trânsito dentro dos portos organizados, que são esses complexos. Ok? Vamos lá. Porte de arma. Nosso porte de arma é garantido, certo, pelo Estatuto do Desarmamento, no seu artigo 6º, que diz que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Aí você vai ter um rol ali, certo, de incisos e instituições que têm acesso a esse porte de arma. Então, o inciso 7 de lá. Os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais, os integrantes das escolas de empresas e as guardas portuárias. Então, a base jurídica, a base legal para o nosso porte de arma é o artigo 6º, inciso 7º do Estatuto do Desarmamento. E aqui eu trago alguns dados de apreensão, para não ficar só na parte teórica legal aí da guarda portuária. Aí algumas notícias, né? PF e guarda portuária realizam prisão por tráfico de droga em Santos, São Paulo. Pessoal, essa reflexão é importante. Como o delegado Rivas tratou aqui, para a gente pensar a segurança pública, não é a gente pensar naquele mundo de viatura, de armamento e tal, para que a gente possa invadir uma boca de fumo aqui e tentar prender a gente na frente da boca. Mas, parando para refletir, se você apreende uma quantidade de drogas e aquela organização criminosa continua sendo abastecida, porque, como eu falei, 95% do nosso comércio externo passa pelos portos. Então, o porto é uma ferramenta de logística de tudo que é certo e de tudo que é ilegal. De tudo que é legal, vou usar certo errado. De tudo que é legal e de tudo que é ilegal. Então, não adianta a gente pensar em ter uma efetividade na segurança pública se a gente não descapitaliza as organizações criminosas. Então, qual é uma forma, eficaz de descapitalização das organizações criminosas? Você fechar a portinha da sua casa. E como é que você fecha a porta da sua casa? Faz o controle de acesso da sua casa. Você tem que ter efetividade ali de fiscalização, de prevenção de atos ilícitos nas fronteiras. E o porto, ele não deixa de ser uma fronteira. Por quê? É ali que chega tudo. 95% do nosso comércio externo. É ali que sai, é ali que chega. Então, a gente fica enxugando o gelo se a gente ficar no combate às organizações criminosas só pensando no ambiente urbano, quando a gente não pensa nas nossas fronteiras. Então, a gente precisa controlar o que entra e a gente precisa controlar o que sai. Certo? Então, aqui é um exemplo de dados de apreensão, 110 quilos de droga lá no Porto de Santos. Vamos lá. Aqui na Bahia, 47 quilos, foi apreendido, inclusive, lá no Porto de Ilhéus, com o nosso colega Adriano aqui. Vamos lá.
1,5 tonelada no Porto de Salvador, né? Receba ali a ação feita interagências, né? Polícia Civil, através do COICA 9, Receita Federal, Guarda Portuária. Então, a gente tem aí uma ação integrada, que é importante. Vamos lá. E lá no Pará, né, o Guarda Portuária de Santarém apreendeu R$4.000 em cédulas falsas, tentando utilizar o Porto do Pará ali como movimento. O Porto do Pará ali, você tem um porto que está ali nos rios, então você tem aquelas balsas, você tem um movimento ali muito delicado aí em relação à questão da segurança pública. E aí, para a gente não inventar a roda, né, a gente tem que entender que boas práticas mundiais elas têm que ser replicadas nas nossas políticas públicas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de como funciona, né, a segurança pública nos portos de países que, de fato, são referência no que tange a questão da segurança. Então, aqui você percebe, né, em Los Angeles, a Polícia Portuária de Los Angeles, nos Estados Unidos, uma das poucas forças policiais dedicadas exclusivamente à atividade portuária, certo? É responsável pela patrulha e vigilância dos portos de Los Angeles e das comunidades vizinhas da área de portos organizados. Isso é uma relação porto-cidade aqui. Vamos lá, né? Nova York, Torres Gêmeas, depois pesquisa sobre isso. Quando teve o ataque do World Trade Center nas Torres Gêmeas ali, inclusive aquela área ali faz parte da poligonal do Porto de Nova York. E se vocês chegarem no aeroporto de Nova York, vocês vão ver lá, a polícia portuária no aeroporto. Não é nenhum tipo de equívoco, não é porque na verdade o aeroporto lá está dentro da poligonal do Porto e a polícia portuária lá atua. Na ponte New York, New Jersey, no aeroporto e nos portos de Nova York. Inclusive, aquele ataque às Torres Gêmeas gerou um tratado internacional aí para a galera que está fazendo direito aí, um tratado internacional que o Brasil é signatário, que chama-se ISPS Code, né, que é um tratado que gera um protocolo de segurança dentro dos portos e todos os países que são signatários desse tratado, eles podem fazer comércio entre si, porque garante a segurança do que sai aqui e o que chega lá. Então você tem credibilidade. Não, o Brasil é signatário, então ele tem credibilidade para mandar uma carga para mim aqui, sem que essa carga esteja ali, tem ali um vício de dúvida ali, né? De não, ali, naquele porto ali passa tudo, então não. Então ele participa daquele tratado internacional, então ele segue os protocolos de segurança que são convencionados dentro desse tratado. Certo? Vamos lá. Polícia Portuária de Algeciras, na Espanha também, responsável pelo trânsito, segurança, proteção portuária, polícia administrativa, polícia marítima. Vamos lá. Videozinho aí, que dá uma F5 aí, senão. Chega lá no meio e volta só no slide aí. Vou dar um play aí para ver também isso. Então a gente traz um videozinho aqui do trabalho aí do Canil, lá do Porto do Rio. Aí é um navio de cruzeiro, então são momentos que a sociedade que não trabalha dentro do universo portuário, ela tem contato com o porto. É um exemplo aí durante a temporada de cruzeiros, né? Então ali vocês viram ali um pouquinho da atividade ali da Guarda Portuária, com sua operação K9 ali, fazendo ali a varredura das malas. Então é isso, pessoal. Grato pela atenção de todos, certo? Agradecer aí ao professor Carlos Flores pela oportunidade de a gente estar apresentando a nossa instituição. Grande abraço. Alguém tem pergunta, gente? Não? Agora, o próximo palestrante também é Guarda Portuária Federal, Adriano, vai falar sobre a atuação da Guarda Portuária, meios, desafios e resultados nos portos brasileiros.
Bom, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Adriano Lemos, formado em Geografia e Segurança Pública. Tenho uma pós-graduação em Segurança Pública, Direito Penal e Direito Processual Penal. Tá? Sou chefe de área da Rota Portuária. Eu atuo em Porto de Ilhéus. Tá? Um colega falou, vou tentar equalizar o que ele falou para não ficar repetitivo. Tá? Então, um pouco dos meios, como é que ocorre a parte operacional da Rota Portuária, para que efetivamente a gente consiga lograr o êxito, o objetivo de garantir essa segurança das movimentações das cargas, bem como a fluidez, tá? Garantir também a comunidade das pessoas e dos bens da União, que é o ponto público, tá bom? Então, basicamente, a Rota Portuária, uma das suas ferramentas principais é realmente um banco de dados e informações de tudo que passa, que é movimentado nos portos públicos brasileiros. Tá? Então, a gente tem uma milhões de controle de acesso. Tá? Então, as pessoas para acessar o porto, elas precisam ter ali registro dos seus documentos, de carta digitais, facial, e para que elas acessem a outras, precisam ter motivação. Normalmente motivado por uma empresa que trabalha no porto ou uma autoridade que vai fazer uma atividade nessas áreas. Então, toda a área portuária ela é monitorada por nós. Tá? Então, a gente tem câmeras espalhadas por toda a poligonal do porto. Tá? E a comunicação feita entre a base portuária no seu controle, na sua sala de controle, bem como nas áreas operacionais. Então, como é que vai? Vou passar todos sendo breve para a gente poder entender melhor o contexto e poder falar um pouco do que é prático, uma das ações práticas nossas. Então, esse é um sistema que realmente é replicado nas outras forças, porém, numa proporção um pouco mais controlada. Imagine as tais inteligentes que está sendo desenvolvida, câmeras espalhadas pela cidade, a Secretaria de Segurança Pública hoje também está bem desenvolvida com relação a isso, a reconhecimento facial nas vias públicas. Lá a gente consegue ter, de fato, esse controle, bem como de toda a poligonal. Aquela informação que o colega passou sobre essa Code, então ela mostrou-se um protocolo de segurança que a gente tem que seguir, no qual toda a poligonal do porto precisa estar coberta por câmeras. Então, a gente tem bastante câmera espalhada. Essas câmeras nos dão não só a cobertura de poligonal, mas também essa questão do reconhecimento de ilícitos. E isso auxilia diretamente as nossas equipes operacionais, de ondas, tanto com viaturas, veículos, motos, e a gente tem também nossas equipes de canil, nossas equipes também de são mais caras, as equipes que mexem em operações especiais, ou extraordinárias. Uma coisa importante que o colega também passou é sobre as áreas molhadas. Realmente, a nossa atividade ela não se resume à parte terrestre do ponto, a parte de gás. Existe uma área muito maior e está dentro da poligonal do porto e que é muito importante e que, inclusive, é uma área muito sensível. Tá? A gente tem pouca fiscalização de fato nessas áreas, que são as áreas molhadas. Então, a gente tem não só a área do Nordeste, tem a Bahia e a Evolução, são as áreas próximas ao porto, onde os navios batem as movimentações. Crescendo principalmente aqui em Salvador, na Bahia dos Santos, que existe muita prestação de serviço, muita embarcação que tem acesso aos navios. Quando está atracado no porto, há uma maior controle, vamos dizer assim, há uma maior dificuldade de chegar ao navio. Mas nas áreas de fundeiro, nas áreas de Bahia, é uma área realmente
também de patrulhamento nessas áreas. Para vocês terem ideia, o mundo do Rio ficou durante anos sem operar à noite, por conta da deficiência, né, de fiscalização nessas áreas. Quando houve um maior incremento da atividade da Guarda Portuária, desbloqueou essa atividade durante a noite ali no Rio. E não é diferente aqui no aeroporto de Salvador. Uma foto aí do canil. Uma coisa interessante que o Léo citou é que a gente também trabalha com uma brigada de emergência. Hoje tem que colocar esses detalhes, porque realmente na área da nossa atividade a gente faz diversas ações, né? Inclusive a parte de emergência, né, de APH, combate a incêndio, a gente dá esse suporte nas áreas populares também. Sobre a emergência, aqui teve alguns casos, né, de incêndio em terminais e que a gente precisou atuar para justamente não só a questão das vidas, também a questão do patrimônio, né, do bem público que estava ali disponível. Agrupamento especial. Tá. Falando sobre os desafios. Tanto o colega Ribas, que passou aqui, né, ele falou sobre isso, realmente é um desafio comum entre os órgãos públicos, né, do setor público como um todo, que é realmente a escassez de recursos. Tá? Então, de fato, a gente precisa se virar para que as coisas aconteçam. Tá? Então, tanto a questão do efetivo, né, que todos os órgãos vão ter essa dificuldade, né, de quantidade de efetivo, como o material de trabalho também. Eu acho um absurdo, a gente está falando sobre segurança pública, e que o Estado paga para a gente uma pistola e um fuzil e a gente tem que resolver tudo. O ato municipal, o PN, sabe muito bem o que é isso. No dia a dia, você está com pistola e fuzil e tem que resolver o que é família, paredão, tudo com pistola e fuzil. Então, é realmente um desafio estar tratando isso. E, em paralelo a esse desafio de começar a ser recursos, a gente vê uma unidade cada vez mais organizada, cada vez mais poderoso financeiramente, como o próprio Bento estava aqui mostrando, e que hoje realmente tem que ser um foco da segurança pública. Eu falar, a segurança pública não é só de fato a ponta, né? Não é só os agentes de segurança pública que estão na ponta, combatendo, que a gente vai conseguir resolver. A gente sabe que a segurança pública ela é muito mais ampla do que isso. A gente vai falar sobre desde iluminação pública, desde educação, né? O Estado precisa chegar em todas as maneiras, com todos os serviços, senão não há segurança pública. Senão a gente vai continuar enxugando dinheiro, prendendo, a justiça branda, soltando. Olha quantas vezes um indivíduo ele é apreendido, e para puxar a ficha criminal dele é enorme. O cara passou várias vezes. Tá? Mas também a gente está trazendo a ideia de que, um grande exemplo do nosso colega do Rio, sabe bem, né? É um grande exemplo, essas discussões em favelas, as ações que foram feitas, né? As GLOs, enfim, elas não resolveram. Porque, principalmente o Rio de Janeiro, um grande exemplo hoje. A gente sabe que tem as áreas quadradas, áreas que a polícia não vai de forma ordinária, são áreas fechadas, e, enfim, a Bahia também está caminhando para esse sentido e a gente precisa se atentar a isso. Não só a questão realmente do combate, mas, enfim, de todo o serviço que o Estado precisa trazer junto a isso. E agora a vontade está inserida nisso, porque concorda nisso. Você vê as apreensões feitas nas ruas, são muito pequenas. Eu vou trazer aqui no slide, mas não posso falar da minha experiência. Eu trabalho no Ponte-Nel, que é o menor ponto da Bahia, o menor ponto da Bahia. Tá? Ele trabalha com cargas em geral. Na verdade, ele foi criado para fomentar cacau, que é o comércio dela, a história do cacau, o chamado, etc. Então, de fato, o cacau é pujante, ele é um
movimenta diversas cargas, minérios, o cacau é movimentado, porém, num sentido inverso. No sentido inverso, que anteriormente a gente exportava cacau e a gente está importando cacau. Tá? Enfim, é um mundo relativamente pequeno, comparado a tudo, que é um absurdo de pouco, né? E comparado a Salvador também. Porém, nós já tivemos pelo menos 3 casos de apreensão de drogas. Uma delas a gente apreendeu 2 toneladas de cocaína base. Cocaína base. Estava escondida numa caixa de soja. Vocês começam a perceber o tamanho, a dimensão do que é isso. Um cálculo veja que a gente fez para todo mundo que usou cocaína lá na Europa. Cara, dava meio quilo de reais. E não gosto da tese de você, aí imagine quando já passou. Não passou não, quem estava lá te pegou. Né? O trabalho foi feito, não passou nada. Quem tentava voltar te pegou. Então, é um baque muito grande. Eu lembro que a gente ficou muito preocupado no dia, inclusive, quando a gente achou, era por volta de 7 horas da noite, e a gente começou a se movimentar para entender o que estava acontecendo. A gente achou primeiro 200 quilos de cocaína. Rapaz, será que tem mais? A carga só estava na metade. O armário só estava na metade, antes de entrar no navio. E a gente começou a cortar os sacos, os pés de história. E começou a achar. Foi achando. A gente passou a noite inteira cortando os sacos, achando cocaína. Então, a gente ficou preocupado com você, rapaz, se não fosse o dono dessa carga, eu vinha buscar, porque é muito dinheiro, é muita coisa. Né? Então, só para vocês entenderem também, não sobrepondo, a gente trabalha, de fato, com muitas agências. Né? Então, a gente fala que a gente é o operacional, né? É a ponta, né? De várias agências, como a Visa, a Receita, a PF, a própria ANTAC, que é a agência reguladora, uma agência reguladora, que vai tratar dos portos e terminais, hidrovias e tal. Então, só que na ponta quem realiza esse trabalho de fato é a gente. Né? Eles regulam, eles determinam, mas quem faz a fiscalização de fato? Quem é que vê esse tipo de coisa que está descendo do navio, se está realmente, se está vacinado, se está em dia, a gente. Se tem algum ilícito passando, quem está lá 24 horas é a gente. O Pontilhão se fala, o Pontilhão nem tem unidades dessas agências, só tem a vaga popular. Então, veja a importância, né, do que está se falando. Está na mão da vaga popular, 95% do que se realizar no país. Enfim, então, não passando por cima das outras agências, naturalmente, com as nossas características de polícia administrativa, né, preventiva, ao identificar o ilícito, né, ou a gente encaminha a autoridade policial, questão de direito, né, autoridade policial, quem é a autoridade policial, delegado, no direito, quem é a autoridade policial, delegado. Tá? Então, a gente encaminha para o caso delegado, no caso, como ele falou, na competência na área popular é a Polícia Federal. Tá? Então, a gente encaminha uma informação para a Polícia Federal, porque ela chegou, né, e a gente desenvolveu essa operação para desenrolar essa carga que a gente aprendeu. Lógico que depois, né, a investigação, o que aconteceu, como é que é a articulação, né, enfim, quem estava envolvido, quem não estava envolvido, como é que essa carga chegou, então, a desconfiança ali de trazer a droga através de avião, do avião descer na fazenda de soja, da fazenda de soja encaminhando para o porto. Então, tem toda uma logística, né, para quem não sabe, o Brasil está sendo produtor de cocaína, né? Essa cocaína está vindo, principalmente na Bolívia, em outros países. A gente não produz cocaína. Essa cocaína está vindo muito longe, vai chegar ao porto, vai encaminhar para a Europa. Esse é o principal ciclo. Tá? E, uma coisa importante, né?
vocês terem ideia do que é isso. E enquanto Ilhéus, principalmente Ilhéus, cidade do interior, às vezes passa desapercebida nesse caso, e não passa desapercebida no tempo. Tá? Eles estão muito de olho nisso. Então, hoje existe um projeto que está chamado FIOL, que traz uma ferrovia leste-oeste, né? Então, por exemplo, uma cadeia logística que o envolvido. Então, que vai trazer uma ferrovia do leste ao oeste que vai cair em Deus. E, basicamente, as organizações privadas estão brincando por isso. Território, próxima ferrovia, cidades que têm trocamentos ferroviários, Jequié. Mas por que Jequié está lá em cima no índice de criminalidade? Passa três rodovias, duas ferrovias e uma delas não tem ponto. Então, é uma atenção muito grande que a gente tem que ter aí e que o poder estatal precisa estar atento, né? Porque o tempo já está atento. Acho que você se organizar e se preparar para o que está vindo por aí. Então, já existe essa visão. Tá? Normalmente, a gente pensa que não acontece tudo, não acontece tudo. Então, a PDM e BCC como um esquema de include NAFTA no Porto de Aratu. Então, não só de tráfego de como veículo. Então, a gente tem quadrilhas trabalhando de portos, dentro das nossas cadeias logísticas, né? São os produtos que têm poder, ou eles valor agregado, ou eles realmente, inclusive, uma NAFTA também, ela serve como produção econômica. Matéria base, a base deve fazer. Máfia relata sobre família e atual adesão ao Coelho. Isso porque foi realmente uma coisa que saltou os olhos. Um esquema muito pesado. Olha aqui, cerca de 100 milhões foi movimentado nessa cadeia. 100 milhões de reais. Não é pouca coisa. Tá? Então, realmente é um desafio frente aos recursos poucos que a gente tem e frente ao que tem organizado está avançando. Tá? Isso é um grande desafio hoje que eu coloco. Tá? Alguns resultados da nota do usuário, para vocês entenderem, uma das questões. Então, para você ver a afetividade, assim, se você tem um banco de dados, um plano de acesso, uma monitorada, uma comunicação interna, operacional, resultou, por exemplo, diversas vezes, isso é muito comum, a gente prender indivíduos que já têm um mandado de desenho aberto, que inclusive trabalham nos portos. Eu tive uma pensão na Ilhéus, as pessoas acham que, inclusive meus colegas acham que Ilhéus não tem nada. Interior só tem chocolate. Inclusive, a gente fez uma pensão de uma oficina. Ele estava com mandado em aberto e para ali, porque ele trabalha popular. Eu não sabe não. Dentro da. Aí que está uma situação curiosa. Dentro das instalações portuárias públicas, existe a figura do trabalhador portuário avulso. Pessoas que se inscrevem, às vezes abrem entidades para fazer curso, de fato, mas não são funcionários públicos. Eles ficam vinculados a um órgão gestor de mão de obra. E essas pessoas trabalham quando não tem demanda. Então, eles são avulsos e não têm vínculo, não tem problema de vínculo empregatício ou não. Enfim. Ao ingressar, de fato, a gente faz a primeira, para poder verificar se tem alguma ligação com o meio. Mas, com o meio, o cara pode ser aliciado também. Então, é comum ter trabalhadores ou até inseridos em empresas que trabalham dentro dos postos, para vocês entenderem. Dentro dos postos existem várias empresas que trabalham, inclusive indústrias. Dentro do Porto de Aratu mesmo tem indústria dentro do Porto. Então, não, é uma grande cidade, de fato. Isso eu estou falando de portos aqui da Bahia, não vou nem dizer Santos.
De fato, é uma cidade, e a cidade de Santos vive para o povo, e o povo está Santos. Tá? É comum, dentro da temática de votos, realmente, votos que estão inseridos em capitais não tem tanta relevância, porque existem várias relevâncias, assim, do ponto de vista do senso comum, tá? Do senso comum. Mas do ponto de vista, de fato, financeiro, para a cidade, a importância é a mesma. Porém, que lógico, você não vai comparar Salvador, por exemplo, com o povo de Salvador, tem que ser de Salvador tem diversas outras fontes econômicas, vários outros pontos. Mas comparar com Ilhéus, por exemplo, que já tem o Santos de fato, só quem criou a cidade foi o povo, a cidade foi criada pelo povo. Enfim, vou passar. Cocaína encontrada com casal em navios de Cruzeiro e Ilhéus. Também participei dessa operação. Tá? Então, para vocês entenderem, aquela situação do controle de acesso, a gente fala portais, normalmente elas são de forma inopinada, por amostragem, porque realmente não dá para você abordar todo mundo. Não dá. Mas, com o tempo, a gente vai identificando os perfis e formando esses perfis. No caso de navio de cruzeiro, é algo interessante, porque a gente faz, na verdade, um acordo de cooperação. No mesmo Fórum de Segurança Internacional, que as instalações portuárias seguem, os navios também seguem. Então, eles têm os mesmos protocolos, seguem os mesmos protocolos que as instalações portuárias. Então, seria redundante a gente fazer e o navio fazer. Né? Então, a gente entra com um acordo de cooperação, o navio realiza e aciona a gente está tem um problema e a gente faz o nosso, as nossas abordagens de forma mais agitada para mostrar. Tá? Então, no Pão de Deus, dessa maneira, tinha uma moça, ela entrou por diversas vezes, entrou e saiu. Isso era uma suspeita. A equipe de segurança do navio acionou a gente e falou que ia abordar ela. Abordou e encontrou 7 quilos de cocaína. 7 quilos de cocaína. Aí a suspeita, isso é várias vezes, né? Será que ela estava carregando nessas todas? Sim, ela estava carregando todas elas. Tanto que no total, levou 50 quilos de cocaína que a gente encontrou dentro da gaveta dela. Qual era a lógica? A quadrilha estava fazendo carga em todos os portos. Esse navio parou em Ilhéus, Salvador, Santos, Ilhabela, que era a rota dele. Estava nos 5 portos. E nesses 5 portos ela carregou. Então ela estava fazendo uma carga, porque depois dessa passagem em Ilhéus, o navio ia para a Europa. Então, aí vocês têm uma dimensão do. E para valer a pena fazer, normalmente é venda para a Europa. Tá? Lá realmente um quilo, acho que está 50 mil reais o quilo da cocaína. Um quilo da cocaína. E poderia valer uma cartinha dessa. Tá? Então percebam aí a dimensão. E logo na sequência a gente pegou um navio do Rio, eles identificaram lá o casal, como eles conseguiram embarcar. O navio tem, para vocês terem noção, um navio desse aí tinha 6 mil passageiros. É uma cidade. Então, para você parar toda uma operação de navio desse para poder caçar 2 pessoas, daí não vão fugir, mas eles vão fazer do lado do mar. Então, eles não vão fazer isso. Durante a vinda do Rio para cá, existe uma unidade da Polícia Federal que fica dentro do navio, porque faz a aduana, né? Na verdade é a alfândega. Enfim, eles fazem a parte de migração. Vai em parte de migração. Então, os agentes de migração conseguiram identificar e aí já prenderam com descendo de Ilhéus, já prenderam mais 2 pessoas, com o mesmo modo de operandi. E isso, em tese, é uma novidade. Tá? Esse modo de operandi a gente não tinha conhecimento ainda. É uma coisa nova que foi descoberta. Tá? Vai passar.
né, que suposto fundador do PCC é preso a desembarcar de Cruzeiro em Santos. Tá? Então, percebam que não só nossas mercadorias, mas vários ilícitos e várias pessoas envolvidas com tempos aí se movimentar também nos nossos povos. Então, há uma grande importância aí, né, para que essa segurança dos povos seja efetiva. PF Portuária prende 700 kg de cocaína no terminal de contêiner de Salvador. Isso, infelizmente, está tendo uma rotina. Infelizmente. Principalmente na questão de contêiner. A operação por contêiner é um pouco mais complicada, porque normalmente é uma carne lacrada. Ela passa, inclusive, no scanner, mas ainda assim o criminoso consegue ainda esconder essa carga, né, nos contêineres. Mas, percebam, só para vocês terem ideia, quando vocês passarem ali na Avenida da França, vocês olhem aquela rua lá em cima, aí atrás, como é que é o nome? Aquele alto coloca atrás do porto ali, trabalho por ali, pronto. E tem um cafezinho ali. E lá você vê o momento todo. Imagina aquela rua de container, se fosse parar para. Olha o volume que tem de container ali. Aí você abre container com container correto. É um negócio complicado. Então a gente tem que realmente investir em tecnologia para poder tentar mitigar, né, essa operação. Ele tem diversas operações durante o Brasil todo, tá? E desde a eleição de indivíduos, mandados, normalmente inserção de droga, pessoa, roubo de carga, de valor agregado, também são os principais crimes que a gente consegue estar combatendo aí nas zonas portuárias. Olha eu aqui. O dia da soja. Bem, a noite bem, foi muito prazeroso. Foi muito prazeroso isso. Aí meu colega pegando as embalagens que estavam dentro de uns bags. Tá? E é interessante que aí como a gente percebe, aí aqui está a expertise de cada polícia, que é interessante, né? O colega falou sobre hierarquia e polícia, mas a gente fala muito sobre a vaidade de polícia, que é mais perigoso. Não existe qualquer hierarquia, mas a vaidade de polícia ela existe e ela é muito perigosa. Porque o crime organizado, ele se organiza e se articula muito bem. O colega aí da Polícia Penal, o senhor da Polícia Penal bem sabe disso, né? A realidade em facções criminosas, na verdade você vai ver em filme, vai ver também em reportagem, né? Quanto é articulado, né? Os níveis, na verdade, de comando, né? Na verdade, eu quero dizer, existem níveis dentro do crime, assim como existe dentro da nossa sociedade, em que ele se articulou. Tá? Então, mas tem determinado momento que organizações criminosas que são contrárias, elas se unirem para fazer algum tipo de operação. Então, para que a gente vença isso, as polícias têm que ser elas precisam se articular, precisam se comunicar, cada um respeitando o que pode das suas competências. Então, a vaidade da polícia é uma região, né? Eu procuro até colocar como um desafio, né, para a nossa segurança pública e de fato, a integração é necessária. Tá. Eu finalizei ali, mas eu posso falar mais um pouco. Falo sobre segurança pública, integração, crime organizado. Tá. Tá bom. Tá bom. Fico grato pela atenção de vocês. Tá? Espero ter contribuído um pouco, né, com o conhecimento de vocês e trazer um pouco também da guarda portuária para o conhecimento da sociedade, que é muito importante.